Eu gosto muito de podcast. E essa galera animada? Eu amo podcast Cegaiada! Podcast Cegaiada. Isco, tu é cego. É isso mesmo, fazendo a diferença em sua vida. Podcast Cegaiada em mais um podcast Cegaiada, é evidente, não? Começando pela sua Vox Vision Web Rádio, também pelo YouTube. Vitória inclusiva lá na sua caixinha predileta no Spotify. Eco Barberel, jornalista Bruno Branco, Thaís Sabaski. Produtores Laurinha Lucena, a nossa querida menina que faz o vídeo e o logo para nós. Essas fotos que vocês apreciam, essas maravilhas, sob o comando de Laurita, a menina de ouro do podcast Cegaiada, Laurita Lucena. É isso mesmo? É isso aí mesmo. Mais um podcast Cegaiada entrando em sua vida. E aí, meninos? É isso aí, meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando aí mais um podcast Cegaiada aqui pela Vox Vision, também pelo YouTube, Vitória Inclusiva, muito bom, hoje com convidado interessantíssimos de muito garbo e elegância, né? Ele que é ator, dublador, o cara é um gênio aí, mais um dublador, né, recentemente a gente trouxe aí um dublador aí no dia da dublagem, e hoje trazendo aí de novo mais um, e vamos falar um pouquinho da história dele. O cara é muito bom. Mas quem vai, antes dele aparecer aqui com a gente, e aí, Teco Barbero, e você, meu filho, quem é esse homem? Alô, turma! Esta coisa maravilhosa e maravilhosa que é o nosso Cegaiada. Mais um podcast Cegaiada chegando para você, né? Como o Bruno falou, com um super convidado. Ele que é um dos atores mais conhecidos aí no meio. Já fez personagens diversos aí na televisão, no rádio. Sabe aquela radionovela que você curte? O Falati fez muitas delas, né? Além de ser dubladora de personagens muito conhecidos, como o Skitter, no Dô, o Paul, nos Anos Incríveis. Quem não lembra desse seriado? Anos Incríveis aí. Fez muito sucesso. E o Carlos Falati fez o Paul. E ele vai contar a história dele pra gente, que é uma história muito vasta, muito rica em termos de profissão, e uma história bacana. Você vai conhecer aqui a história, então, do Carlos Falati. Muito bem-vindo aqui ao podcast Cegaiada. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente o convite do Teco, de todo o pessoal, e é um prazer imenso falar com vocês aqui. Que bom, Falati. A gente já conversou outras vezes, né? Tive a oportunidade também de entrevistar você em outros meios, e é sempre muito bom, né? Já de antemão te agradeço não só por estar aqui, mas por ser esse cara muito solícito, né? E se voltar um pouco para a nossa comunidade de pessoas com deficiência visual, tá? E queria começar contando um pouco da sua história, né? Quem é o Carlos Falati? E como é que ele escolheu a profissão de ator? Então, o Carlos Falati é um garoto de 65 anos, não, vou fazer ainda, que começou em 1967 fazendo novela de rádio. Era um garoto como tantos que amavam os Beatles. Não, aí, morava na roça, e ainda moro, lá no Paraná. Eu nasci em Araucária. E um dia eu estava escutando, isso tinha 6 anos, estava escutando o rádio, que naquela época o rádio era mais forte, e escutei uma discussão, pessoal brigando. Aí fiquei assustado, fui perguntar para minha avó, que era polonesa. E ela falou, não sei o que é. Não sabia dizer. Aí ela foi perguntar para um cara que trabalhava para a gente lá, uma espécie de um empregado. A gente não tinha empregado, a gente tinha amigos que trabalhavam. Aí ele falou que era coisa do diabo, que era novela.
Aí eu fiquei imaginando que novela era coisa do diabo. Mas tinha uma diaba que tinha uma voz belíssima. E eu ficava imaginando, nossa, mas que diaba bonita. E eu comecei a acompanhar daquele dia em diante a novela. E imaginava, mas como é que o diabo entra no rádio para falar? Olha a cabeça de uma criança. E a informação mal passada. Aí é que entra a história do fake news. Como é horrível. Começa daí, né? Começa daí, a coisa, as pessoas, mas ao mesmo tempo não é horrível, porque eles não sabiam também. Imigrantes, poloneses. Chegou para eles também, né? Pois é como chegou para eles. Aí fui tentar pesquisar, eu já estava na escola, nessa época eu já estava sendo alfabetizado. Aí a professora falou, a novela é uma obra de arte, as pessoas escrevem, os atores interpretam. Aí eu falei, nossa, mas eu quero ser ator, então. E logo em seguida, eu mal sabia ler, já a rádio local de Araucária começou a fazer novela. E aí eles chamaram para fazer teste, e eu fui lá, e passei, e nunca mais parei. Nossa, com 6 anos na carreira. Com quantos anos? Eu tinha 6 para 7 anos, eu mal sabia ler. Nossa. Aí aprendi a ler na marra, porque aí já veio várias histórias junto, porque eu lia muito gibizinho, tipo aquele Chico Bento, Tio Patinhas, e fotonovela. Aí aprendi a ler assim, e foi me alfabetizando, e comecei a fazer as novelas, foi muito legal. Mas na sua família, ninguém se incomodou com isso? Novela. Oi? Não, então, como a sua família tinha pouca informação, pelo menos, né, sua avó ali, ninguém ficou assustado, falou assim, vou lá na rádio fazer teste para novela, mas novela é coisa do diabo, não sei o que, ninguém falou nada assim? Não, porque na verdade eu sempre fui uma criança muito independente, eu era obediente, mas eu fazia o que eu queria, e eles também confiavam em mim. A mãe no começo falou, nossa, meu filho, mas isso é uma coisa muito séria, e o meu pai também falou, não, você vai como é que você vai se envolver com esse povo? Mas a professora falou, não, ele é legal, ele gosta, e acabei fazendo. E fazia as garotinhas, porque voz de criança não muda muito para menina. E aí a minha primeira novela foi Ana Bela e as Três Águas Marinhas. Eu fazia uma menina chamada Juliana. Olha que voz de garota. E Ari Fontoura dirigindo, foi muito legal. Nossa! Caramba. E aí você cresce, né, e cada vez mais se apaixona por isso, né? Sim, e aí continuei no rádio, e daí fui estudar, fui fazer, mas nunca parei de fazer novela. Até que me descobriram no estúdio de Curitiba chamado Arte Estúdio Gravações, que mandava novela para o Brasil inteiro, para 300 e poucas emissoras. Aí eu gravava direto lá, gravava muitas novelas. Mas aí as rádios locais me descobriram, daí fui para a Rádio Colombo, Rádio Clube, Rádio Tingui, que era um rádio que tinha novela de meia hora na parte da manhã. E aí, como eles não tinham dinheiro para me pagar um cachê alto, que eu era um ator, que eu tinha versatilidade vocal muito grande desde criança. Aí eles liberavam para trabalhar em todas as emissoras. Então, tipo, a novela 10 horas da manhã estava na rádio, em 3, 4 rádios diferentes, com histórias diferentes. Era um tempo maravilhoso. Eu peguei o final dos anos 60 para 70, até os anos 89, por aí, tinha bastante radionovela. Depois foi perdendo força. Eu peguei a parte final da radionovela, já era mais gravado, não era ao vivo. Eu fiz algumas ao vivo, mas a maioria era gravado. Aí, desses anos, em 72, eu já comecei a descobrir a televisão. Canal 4 de Curitiba, também fazia teleteatro. E eu fui fazer teste lá, por causa do rádio, que como eu já tinha sucesso no rádio, eu era muito, muito conhecido. O Brasil inteiro mandava carta. E tinha uma coisa engraçada, que era assim, como eu fazia muita voz feminina, por causa do meu timbre de voz, eu tinha que inventar nome. Então era Marta Messi, era Brenda Bianchini, Caroline Quentilho. Recebia a carta do Brasil inteiro. E daí não podia mostrar que era um homem fazendo. Mas aí você se formou como ator? Sim, aí dos anos 72
eu continuei, entrei no teatro e na televisão. Depois eu fui para o Canal 6 em 76 e fiz um curso de teleator, que atuou o Canal 6, era a TV Paranaense, que era uma filial da TV Tupi. Aí quando a Tupi faliu, nessa altura eu já estava fazendo vestibular para psicologia clínica, que o meu pai falou, você vai fazer, mas vai fazer uma faculdade séria para você ter porque as pessoas não acreditavam que você podia ganhar dinheiro como ator, né? E aí eu fui fazer psicologia, mas logo no início eu já vi que eu não tinha vocação, porque tinha uma matéria que trabalhava sistema nervoso e tudo mais, e a gente tinha que estudar algumas cabeças, assim, o sistema, anatomia. Aí na primeira aula tinha uma defuntinha que eu já olhei aquele e falei, não, isso não é para mim. Mas fui fazendo porque eu tinha um objetivo. Eu só podia fazer uma faculdade séria se eu continuar na arte, se eu fizesse uma faculdade séria. Como se teatro não fosse sério. Não fosse sério, não fosse. Né? Aí fui fazer psicologia, vi que eu não tinha muita vocação, mas mesmo assim eu levei a trancos e barrancos e estudei até o final. Só que na metade eu pensei, vou fazer um curso de letras, porque eu gosto de escrever, naquela altura eu já estava começando a escrever novela. Aí fui fazer curso de letras. Aí é aquela velha história. Você tem que ir sempre pela sua cabeça, não o que as pessoas decidem por você. Eu, na verdade, eu adorava inglês quando era criança. Mas eu tive uma professora tão ruim no segundo grau, que na minha época era segundo grau, que eu desisti de inglês e fui fazer francês. Aí eu fiz vestibular em francês e tudo mais. O meu desejo era fazer faculdade de letras português e italiano, porque eu adoro italiano por causa das músicas, das fotonovelas, do cinema. Aí na hora de fazer matrícula fui com um amigo. Aí ele falou assim, faz inglês que você vai ter mais campo de trabalho. E eu falei, não, mas eu não gosto de inglês, eu já estou fazendo francês. Aí acabei fazendo inglês por causa do campo de trabalho. Quando chegou no terceiro ano da faculdade, tinha literatura, tinha altos livros para ler, para fazer resumo, aqueles romances em inglês, e eu não conseguia acompanhar. Aí fui fazer um curso de inglês particular, fui fazer a matrícula. Quando eu atravesso a rua, estava escrito uma placa assim, cursos de artes cênicas, vestibular e inscrições abertas. Eu atravessei a rua, fiz o curso de inscrição de artes cênicas e passei no curso de artes cênicas do Teatro Guaíra, e aí levei 3 faculdades ao mesmo tempo, quase morri de tanto estudar. Caramba! E aí passei no curso de artes cênicas e tenho uma formação em artes cênicas como ator mesmo. Quer dizer, você é formado como ator, formado como professor, né, com letras, português e inglês, e ainda... Depois eu desisti de inglês, eu fiz letras clássicas. Aí estudei um monte de línguas, latim, italiano, espanhol, francês, grego. Era isso que eu queria ter feito, quer dizer, na verdade eu não queria ter feito isso, eu queria ter feito tradução simultânea, só que não tinha aqui em Sorocaba, eu acabei desistindo, mas é bacana mesmo. E daí foi assim, a minha carreira foi meio que assim, levei todas as faculdades e ainda gravava novela, aí comecei a fazer telenovela na TV Canal 6, fiz uma novela chamada Maria Bueno, uma atriz maravilhosa do Paraná que chama-se Gilda Elisa Chimansky, e o protagonista era o Aguinaldo Raiol. E foi muito legal a novela. Aí depois daquilo, quando a TV Tupi faliu, eu falei, poxa, como é que eu vou fazer? Daí que entrei nas artes cênicas por causa do curso de inglês. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque como eu vinha do rádio, era uma interpretação diferente. A televisão é diferente, e o teatro é diferente. Então, foi bacana, foi uma formação bem legal. Aí, qual que é a principal diferença entre essas interpretações? Então, no rádio, você tem que forçar mais a palavra, você tem que enfatizar. Por exemplo, você vai fazer, espere, volta aqui. Isso não é nada. Você tem que falar, espera, volta aqui. Você dá uma ênfase. No teatro, já extrapola mais, espera, volta aqui, dependendo do personagem, porque sempre a gente tem um exercício que é para a velha surdinha, que chega atrasada e senta na última fila. Então, você fala para ela na última fila. Então, a projeção de voz é maior. Na televisão, é tudo naturalista, entendeu? Tudo bem frente à câmera, né? Então, a diferença está aí.
E aí, Nossa, depois disso, entrei na dublagem. Eu vim para São Paulo em 91 para fazer um teste na Globo. Eles me chamaram para fazer uma novela chamada Olho no Olho. Aí não saiu exatamente em 91, daí eu fiquei esperando sair a novela e foi comecei em a dublar. 92, né? Oi? A novela saiu só em 92, a Olho no Olho, né? Isso, saiu mais tarde depois. E aí enquanto isso, eu entrei na dublagem, comecei a dublar e tô até hoje. Agora já sou diretor como é que foi de isso dublagem. aí? Como é que você descobriu? Você acompanhava dubladores? Alguém Não falou, tem uma acompanhava. oportunidade lá. Não acompanhava. Na verdade, assim, como eu fazia muitas vozes por causa das novelas, quando eu estava fazendo o curso de artes cênicas, o pessoal falou, por que você não dubla? Aí eu até me dublei num filme que eu fiz, eu fiz autodublagem, gostei da parada, porque eu fui um dos únicos atores que acertei já de cara as falas. Aí eu vim para São Paulo e pensei, vou tentar dublar então. Eu não conhecia ninguém da dublagem. Até porque na época não tinha rede social, ninguém conhecia ninguém. A dublagem, os dubladores só ficaram conhecidos depois com o surgimento das redes sociais. Porque até então era uma entrevista ou outra e era tão difícil da entrevista, eles entrevistavam os grandes atores famosos, né? Então os dubladores que estavam começando dificilmente davam entrevista. E aí eu comecei a dublar e eu tô até hoje. Hoje eu sou diretor, já faz 10 anos. E é isso. Olha quem apareceu, gente. Quem é vivo sempre aparece. Tá aí, Sebastião, tá aí. Oi, gente. Desculpem, Que milagre te ver por aqui, como diz o Charles. Boa tarde, gente. Desculpa. Boa tarde, Thaís. Entrei quietinha pra não atrapalhar, o Bruno vai ficar no escândalo. A férias dela tá longa, filho. Não, mas eu ia chamar você, eu tinha visto você, eu ia chamar o Bruno, daí o Bruno caiu. Então, gente, Bruno e Thaís, pergunta para falar. Oi, Thaís. Oi, tudo bem? Boa tarde, desculpa. Boa tarde, tudo bem? Prazer. Um prazer é nosso ter você com a gente. Eu acompanho sempre o trabalho de vocês, eu ouço. Quando eu tenho, meu tempo é muito doido, assim, eu corro muito, mas eu sempre ouço vocês. Você é um seguidor, nossa, então. Palácio, eu tenho orgulho em dizer que é um cara que acompanha a gente, acompanha os meus trabalhos também, mando muita coisa para ele, sempre dá lá o seu joinha. Fotos, eu queria saber dele, né? Eu queria saber dele, que ele estava falando da dublagem, né? Aproveitando que ele começou a falar disso, eu queria saber dele os personagens falar um pouco dos personagens que ele já fez, desses personagens mais famosos, contar um pouquinho da história de como foi. Então, logo em 91, né, Palácio? Você já teve um personagem 91, que foi marcante. Na verdade, a primeira dublagem que eu ia fazer eu ia fazer uma das irmãs da madrasta, filha da madrasta da Cinderela, aquelas irmãs maldosas. Mas daí naquela época não tinha telefone, tinha um bip, e eu não escutei o bip tocar, e perdi a escala. Nossa, no dia seguinte, fiquei sabendo que queria morrer. Aí o seu Mike falou, que era o dono da Alamo, falou, não, deixa quieto, eu vou te chamar de novo. Aí a minha primeira coisa que eu dublei foi As Aventuras do Pequeno Nemo, porque não é aquele peixinho, é um desenho que tem de um garoto que se chama Nemo, e eu faço a voz do esquilo. Eu viajo com ele, depois mais tarde ele parece muito com o Fantástico Mundo de Bob, que ele viaja na maionese, mas era bem bacana. Depois eu comecei a fazer Vida de Cachorro. Dá uma demonstraçãozinha aí pra gente, pra ver se os nossos seguidores também lembram. Quando chegar nos mais conhecidos eu vou fazer, porque esse é muito antigo, nem eu lembro. Daí tinha a Turma dos Gatos, aí veio o Skitter do desenho Dog Funny, que ele tinha um bordão assim, ei, Dog, vamos lá encontrar a Pati Maionese. Quem não conhece? Quem não lembra? Pois é. E nos anos 2000, no ano de 2019 para 2000, logo que começou a pandemia, veio 7 capítulos que estavam perdidos do Skitter, que já fazia mais de 20 anos que a gente tinha dublado, e a emoção foi entrar no estúdio e a voz ficar igualzinha, não mudou nada. Nossa. Aí, para minha surpresa, os Anjinhos também voltou, aqueles dos Rugrats, que eu faço fio, e ele tem uma voz, ele tem um bordão assim, não é não, Lil, você é muito chata.
E eu voltei a dublar ele, tô dublando até hoje. Que legal. Nossa, que bacana. É emocionante isso aí, né? Você sabe, primeiro, que a sua voz tá igualzinha a que você fazia. Incrível por incrível, mas é que assim, eu tomo muito cuidado, que eu também fiz canto lírico enquanto eu estava no teatro, eu uso muito diafragma, eu tento, também não bebo, não fumo, não jogo, não saio de casa. Tudo isso aí preserva, acaba preservando. Fica na caverna. Nesses episódios perdidos que no fim a Disney não colocou, fiquei muito triste. A Disney não colocou o Doug antigo lá como opção no canal lá. E é uma pena. Você colocou. Eu e a Leonora Prado, que faz a parte de maionese, fomos os únicos atores que fomos mantidos, tanto na Hanna-Barbera, acho que na Hanna-Barbera, quanto na Disney. As nossas vozes foram mantidas. Os outros trocaram. O Rufino também não? Não, nem o Rufino. Entrou o Fábio Lucindo no lugar dele. Então, mas para fazer o Doug novo. Mas e esses antigos? Também foi o Fábio Lucindo. Nessa versão agora de 2019, voltou a ser com o Rufino, com o Sérgio Rufino. Tá. E o que será que eles fizeram com isso? Não, estranho? Pois é. Eu não sei o que houve, se ficou perdido, não sei, tiveram que redublar por algum motivo, mas voltou o Sérgio Rufino. Não, então, mas aí eles não exibiram, o que eu estranho é isso. Eu tenho aqui o Disney Plus, você não TV Pluto. Passou na TV Pluto. TV Pluto? Puxa vida. Passou lá. Bom, e aí você continuou, né? Aí entrou de vez no mundo da dublagem. Como é que veio o Paul lá dos Anos Incríveis? Veio depois do Doug? Não, o Paul veio antes do Doug, na verdade. Veio meio que paralelo. Quando eu estava na metade dos Anos Incríveis, daí já vieram me escalar para fazer o Skitter. E eu nem fiz teste, já fui direto, assim. Nem o personagem eu fiz teste, eles me escalavam direto. Um ou outro que eu fiz teste. Que legal. Mas paralelamente às radionovelas, a televisão fazia muita fotonovela, que é história em quadrinho, a revista em quadrinho, que são as novelas que antigamente vinha da Itália, tinha produção aqui no Brasil, e uns 4 anos eu tentei lançar uma revista chamada Cine Novela, fiz a edição, estou com um monte de exemplar parado lá, porque não consegui vender, porque veio a pandemia, daí não conseguimos distribuir, aí a distribuidora que estava querendo distribuir para a gente fechou, daí veio outro, falou que só aceitava acima de 25 mil exemplares. Mas revista é uma coisa que não vende mais no Brasil, as bancas todas estão falindo, né? É muito difícil, muito difícil. Você tem que transformar isso no digital. Aí talvez sim. Mas o público de fotonovela não é o público digital, é outra. Aí já é outra linha. É um segmento totalmente diferente, né? Totalmente, né? E é uma pena, porque na Itália, na França, existem revistas semanais com 2 fotonovelas, assim, tem toda semana. 4 é costume. É questão cultural de costume, né? Outro dia eu vi uma reportagem, eu falar, diz que tem uma livraria, acho que uma única livraria em Paris, que vende livros em português. E essa livraria vai acabar, porque o comércio online acabou com eles. Acho que o livro em geral, né? Quando eu fui tentar distribuir nas bancas fazendo consignação, os caras de banca me falavam, nossa, tá difícil de vender a revista, não vende mais, as pessoas não... revistas famosas, assim, tipo, caras, não vendem, levavam 3, 4, vendia uma e olha lá. Nossa. Que pena, né? O Brasil é engraçado, que a tecnologia veio para ajudar, mas as pessoas estão cada vez mais burras, porque mesmo a tecnologia, eles ficam no superficial, não aprofunda muito. Você pede um trabalho de língua portuguesa ou de literatura, o pessoal, em vez de ler o livro, eles fazem a resenha e já está tudo pronto na internet. Agora então, com o ChatGPT acabou, né? Pois verdade. Mas aí, eu falar, você vai em paralelo. O Paul, ele tem uma característica interessante, ele muda a voz, né? Ele começa novo, né? E você vai com ele até o final, né? Ali, uns 18 anos, não é isso? Exatamente, eu comecei a dublar ele criancinha, ele foi crescendo.
E Angélica Santos também, que ela fazia o Kevin, ela começou a dublar ele pequeno e depois, quando ele cresceu, ficou adolescente, ela teve que forçar bem a voz para deixar grave. Agora, comigo, a minha voz é leve, normalmente, então é o meu timbre de voz. Nossa, ela foi até o final com ele? Pode falar. Não, ela foi até o final com ele? Com Foi Kevin? até o final. Ela dublou até quando ele ficou adolescente. Aí já forçava mais, né? Nossa. Você tem alguma personagem feminina? Você comentou que não conseguiu gravar a irmã da Cinderela, mas aí apareceu alguma outra personagem feminina? Então, tem um filme de comédia chamado King Fu, King Confusão, que eu faço a Liu, que é uma chinesinha, que ela chora, ui, você não pode fazer isso. É meio assim, meio no agudinho. Mas eu tenho personagem de novela de rádio, que era uma coisa assim, Marcelo, o que significa isso? O que faz essa mulher no nosso quarto? E assim vai. É que eu estou meio rouco, que ontem eu dublei One Piece e gritei pra caramba, e mesmo que eu tenha técnica, tive com a voz machucada. Sim. Mas eu mudo bastante. Tinha as vilãs de novela que era coisa assim, e faça uma cara mais alegre. Não gosto de empregados andando pela casa como se fossem fantasmas. Aquelas vilãs de novela mexicana. Sim. Ou então tem a tia boazinha que assim, querida, não importa o que ela está dizendo, ela é muito amargurada. E assim vai. Você tem... Você criou vários personagens, né, pro rádio. De criação sua mesmo, né? Vários. E eu fazia Qual que é o mais marcante? também. Tinha várias... O produto não existe mais. Era uma coisa assim... Queremos te pegar essa Fixbel? Eliminar cravos, manchas e rugas. Queremos te pegar essa Fixbel? Ou queremos... Aí tinha uma outra que era assim... Querida amiga, para os seus difíceis de cada mês, tome o Regulador Xavier. Regulador Xavier, o remédio da mulher. Aí tinha outra que era engraçado, que assim, não, querido ouvinte, não façam experiências que possam se tornar dispendiosas. Pensando em máquina de costura, pense na máquina de costura Singer, a rainha do lar, depois de você, é claro. É muito legal, rádio, né? Eu voltei a fazer radionovela. A gente fazia lá na Rádio Cultura. Você teve no Cultura, né? Cultura de São Mateus do Sul, que é do Paraná, e agora a gente está fazendo aqui em São Paulo, com a Imagina Som, para distribuir para algumas emissoras do Brasil aí. Aliás, se alguma de rádio de Sorocaba quiser, a gente tá disposto a conversar. Olha. As novelas são histórias policiais bem bacanas, com muita ação, muito efeitos, e dura 10 minutos cada capítulo. Não, mais que isso, hoje em dia, o pessoal não aguenta mais ouvir. São bem legais. E é legal que tá moderno, né? Você abrange assunto moderno, né? Sim, e as histórias são modernas, interpretação bem atuais, com dubladores. Aí, patrão, da Vox Vision, se quiser novela, olha aí. Isso mesmo. A novela é legal, prende o ouvinte, tem uma audiência enorme. É bem bacana. Olha só. Que legal. Interessante. E você ia comentar ali, né? E o tempo passou. Finalmente chegou olho no olho, né? Sim. Chegou olho no olho. Aí eu fiz uma participação, umas coisas bobinhas assim, no olho no olho. Depois fui para o SBT, fui fazer Sangue do Meu Sangue e Razão de Viver. Aí já melhoraram um pouco os personagens. Eu fazia um banqueiro e no outro fazia um quitandeiro. Não era muito... Aí fui para a Record fazer porteiro, fiz porteiro na Marcas da Paixão. Aí começou a onda de chamar tudo para me chamar para fazer porteiro, porque a televisão marca você não pelo teu talento, pela sua cara, que tem cara de porteiro. Nada contra os porteiros, sou muito amigo de todos os porteiros e é uma profissão maravilhosa. Mas eu sou um ator, eu posso fazer várias coisas. Sim. Aí, em 2001, eu escrevi uma novela para a Record chamada Felicidade Existe, está no meu site pessoal, Oficial Carlos Falati, tem meu site, tem a novela inteira lá, quase inteira, na verdade.
Felicidade Existe. Daí eu criei um personagem para mim, porque eu não sou burro mesmo, estava escrevendo para mim mesmo e escrevi um advogado. Aí eu fiz um advogado. Ufa, aí você foi promovido. Finalmente alguém promoveu você. Comando Maluco, eu fazia um médico doido, o Dr. Pinélios, tudo na linha da comédia. Olha. E aí, o Comando Maluco foi o último trabalho na televisão ou mais recentemente teve algum? Não, Comando Maluco foi o último mesmo. Não, acho que foi depois, foi a novela mesmo, Felicidade Existe. Aí eu comecei a dublar direto, dublava muito, daí e assim, televisão não paga muito. Eu só pago para Regina Duarte, olha lá. E a maioria dos atores ganha um salário muito ruim. Agora tá bom, diz que agora da Globo deu uma melhorada. E daí, tipo assim, tiozinho vai envelhecendo, não tem mais cara de galã, então não rola. Mas aí então, fala, desde os últimos 20 anos, você tá 90% aí ou mais na dublagem, né? Só na dublagem, dublagem e teatro, nunca larguei teatro. Esses 2 anos para cá, depois da pandemia, que eu me afastei um pouco do teatro. Bom, mas aí é normal, quando voltou, não fiquei com medo de voltar, eles me substituíram, daí eu não fui procurar mais. E teatro é uma complicação, porque a gente trabalha mais por amor à arte, só para dizer que está em cartaz. Porque ou você está numa grande companhia com salário fixo, ou você vai investir 3% da bilheteria. Tem dia que você ganhava R$5, 50, 150. Daí não rola. Teatro porque no final do mês tem boleto, tem um monte de coisa. Falando nisso aí, no teatro, a gente tem aqui a Thaís, que participa do Teatro Cego. Já ouviu falar? O que você pensa sobre isso aí? Eu acho maravilhoso. O Teatro Cego, tinha uma peça aqui em São Paulo, não sei se é a mesma, que era a plateia no escuro, para ter a mesma experiência dos cegos. Como que era? Era perfeito. Era uma coisa sensacional. Foi assistir, era uma coisa assustadora. Você ouve tudo. Que peça que você assistiu? Você lembra o nome da peça? Eu não lembro o nome da peça. Faz uns 5 As anos. antigas foram Grande Viúva, Acorda Amor. E Clarear é mais recente, né, Bruno? Eu acho que ou ele assistiu Grande Viúva ou Acorda Amor. Não sei o que do amor, é isso aí mesmo. Então é Acorda Amor, que é uma banda ao vivo, não é isso? Isso. Nossa, Ô, Bruno, não conta a sua experiência. Eu entrei no Teatro Cego há pouquíssimo tempo. Eu tô no elenco de apoio, não era atriz, não. Começando agora, e foi uma experiência muito incrível. Isso em Sorocaba? Não, em São Paulo. Você está em São Paulo. Sim, eu tô em São Paulo. Eu tô em Sorocaba. É só o Teco que tá em Sorocaba. Sorocaba é só o Teco, né? Isso. O Mazinho tá em Jundiaí e o Bruno também tá aqui em São Paulo. Que legal. E aí, Falato, você segue na dublagem, e o que mais você tem notado aí de transformações nos últimos 20 anos aí que a dublagem vem passando? Então, na verdade, tecnologicamente falando, veio evoluindo, porque surgiu o Pro Tools, na minha época não era o Matic, então você dublava, se errasse, tinha que voltar tudo, e era uma coisa assustadora se errar. Eu peguei o tempo que dublava com 2, 3 dubladores, mas eu peguei a parte final também, e daí já estavam dublando sozinho. E agora veio o Pro Tools, que você erra, e coloca, estica, encolhe, põe a voz onde quiser, e legal. O mais assustador agora é a IA, que está ameaçando o nosso trabalho, né? De certa forma, eu não sei se é uma ameaça, mas ao mesmo tempo e a gente não sabe até que ponto isso pode ser ruim. Porque eu acredito que os atores protagonistas, eles não vão ser trocados. Que vão trocar vão ser as pontas, as participações. Daí acaba o trabalho de muita gente, isso é horrível. Mas será mesmo, Falato? Porque assim, tem uma coisa que a gente fica pensando aqui, que é a parte da emoção, né, da interpretação, que a IA não consegue fazer. Não faz. Só que eu estava lendo numa matéria esses dias, na Coreia já está desenvolvendo uma IA que é capaz de expressar sentimentos. Nossa, Então a gente não sabe até que ponto a IA,
Eu acho que tem um lado da IA que é legal, tipo, uma cirurgia de grande porte, ela localiza exatamente. Então tem um lado bacana. Agora, o lado ruim é quando tira trabalho de gente, porque não é só ator, é técnico, é tradutor, é um monte de gente que vai perder trabalho. É uma coisa bem complicada, né? E as rádios, por exemplo, as rádios a partir das 7 horas da noite até as 4 da manhã, a maioria dos programas é tudo empacotado. A maioria é produzido já por inteligência artificial. Ou a locução, os comerciais, as músicas. Não tem ninguém lá. Não tem ninguém, fica a rádio tocando sozinho, eles programam no computador e isso é uma coisa triste, porque olha quanta gente perde emprego. É bem complicado. E mais recentemente, o que você tem feito? Que você pode divulgar já, assim? Eu acho que eu posso divulgar. Estou fazendo One Piece, que é uma série que está fazendo muito sucesso. Estou fazendo Os Anjinhos, estou dublando os filmes, que os filmes eu não posso divulgar porque eu estou dirigindo, né? Ah, tá. Mas os anteriores aí, os últimos 4, 5 anos para trás que você fez esse, pode divulgar. Tem algum marcante? Não tem nada. Eu fiz o Kripox de Power Rangers, que é um vilão. Fiz o Kitamura do Yu-Go-Hu, que também é um vilão. Fiz o Adamai do Wakfu, que está na Netflix. Tem vários. Pensando bem, fiz bastante coisa legal. Mas tem assim, daquele passado, tem o Tio Arthur, dos Aventuras de Babar. Eu fiz uma participação no Fantástico Mundo de Bob, eu substituí o Sérgio Rufino em 10 episódios que ele teve um problema de voz e não pôde fazer, eu dublei ele, o Bob, e... Eu não achei essa versão, viu, Palati? Pelo menos as que eu vi no SBT, na época, não era ele, né? Não, o que eu fiz foi para Fox Kids. Eu acompanhei também depois pela Fox, mas acho que não consegui achar os que era você. Eu tenho alguns episódios em algum lugar aí guardado. É uma interpretação diferente, porque são 2 atores diferentes, mas na época eu pedi autorização para ele, porque é questão de ética. Quando eu cheguei na Alamo, que estava o meu nome para fazer o Bob, eu levei um susto. Falei, meu Deus, o que é isso? Liguei correndo para o Sérgio dele, falou, não, pode fazer, que não tem problema nenhum. Eu tô com problema de voz. E na corda vocal, até eu me recuperar, eu não posso fazer. E o tipo do produto que não pode parar, porque estava no ar. Mas daí deu um quiprocó. Quando a minha voz foi pro ar no SBT, os fãs não aceitaram muito. Daí ele gravou tudo de volta que eu tinha feito. Aí ficou 2 versões, uma versão para Fox Kids comigo e para o SBT com o Sérgio Rufino. Nossa, não sabia que tinha dado essa repercussão. É porque acaba sendo bem diferente, né? Porque são estilos diferentes de interpretar, né? É aquilo que a gente estava falando no começo do programa, né? O dublador, ele marca o personagem, aí vem uma outra dublagem, ainda mais no meio, né, assim, e você fala, mas peraí, não é mais ele, é estranho, né? É estranho, sim. Os Simpsons, pelo menos, quando trocou a voz dos Simpsons também, a gente estranhou muito, né? É verdade, é verdade. A Alana assiste uma série aqui, Friends, e aí eu percebo quando troca o dublador, ela... Ai, mãe, você tá maluca? Eu falo, então você volta pro episódio que eu vou te mostrar. E ela começa a mostrar os episódios, eu mostro quando me trocou o dublador. E realmente a gente percebe muita diferença. Porque parece que é outra coisa, é outra pessoa, né? Outra personalidade, né? De fato é. Ainda mais pra gente que não enxerga, né? Acaba marcando muito o dublador, né? Na verdade a gente não conhece mais, né, Thaís? Porque se você não tá vendo, você conhece a voz, peraí, entrou uma outra voz aqui, mas quem é esse cara? Não, é o mesmo, mas se alguém não disser que você não sabe. É o mesmo. Eu e a Alana foi por quê? Obrigada. Hoje, né, Palati, preferencialmente se escolhe pessoas com vozes semelhantes, né? Eu vi, por exemplo, a mudança do Scooby-Doo, né? Foi muito bem escolhido, né? A Chiquinha do Chaves, né? A primeira Chiquinha foi a Sandra Mara Azevedo. Depois ela foi para a Itália e a Cecília Lemes que substituiu, mas era o timbre de voz parecido. Depois a Cecília marcou. A Chiquinha foi a Sandra Mara Azevedo. Então, mas aí você nota pouca diferença, né? Sim. Porque realmente tem esses timbres semelhantes, né? Então, como é o nome dele?
tá fazendo agora, o Scooby-Doo, Nossa, me fugiu agora. Eu não conheço, não. É o... agora vem aqui. Qualquer hora vem. Mas ele ficou... Não é igual ao Anterior. o anterior, que era o muito conhecido aí, Orlando Drummond. Orlando Drummond. Igual a ele não tem. Mas o Briggs, Guilherme Briggs. Tá. Então. É que eu sou dublador e eu conheço poucos dubladores. Eu não consigo identificar as vozes. É incrível, porque a gente trabalha tanto o dia inteiro. Quando chego em casa, eu quero ver outra coisa, eu não quero ver nada de voz, e até porque eu tenho que assistir todos os filmes que eu vou dirigir no dia seguinte. Então, Nossa, então eu sei que é a distância de dublagem. Apesar de que a minha mãe estava muito doente no ano passado, e eu tive um porre de novela mexicana, meu Deus do céu. Eu estava analisando os erros da dublagem, interpretação, ainda hoje. Porque a novela mexicana a gente dubla, melhora 90% na hora de interpretar, porque é muito estranho. Mas mesmo ouvindo, era aquela coisa, não faça isso, querida, espere um pouco. Não, ninguém fala assim, cara. Você já dublou alguma novela mexicana? Oi? Você já dublou alguma novela mexicana, assim, famosa? Já dublei, sim, dublei A Revanche, dublei colombiana, dublei futebol, dublei Consentidos, que eu não me lembro o título. Mas a novela mexicana é engraçado, porque mesmo hoje, a interpretação deles é um pouco mais natural, mas ainda é meio carregado. E o pessoal que pegou aquela síndrome de interpretar forçado, e não precisa. Acho que quanto mais natural a dublagem, melhor. Quanto mais parecer que a gente está conversando. Uma boa dublagem é quando ela tem emoção e interpretação naturalista, do jeito que a gente está conversando, que é o que passa bem. É o normal. Em cima disso, Falato, queria que você explicasse assim, para a gente como é que funciona essa parte de direção e avaliação do que vai ser colocado, do que vai ser substituído, né? Por exemplo, vamos trocar nomes aqui, porque, por exemplo, se usa muito isso quando é citado artistas de fora, né? Então você tem uma série que o cara faz uma piadinha lá e cita um artista, que é de lá. E aí vem pra cá, você coloca outro nome no lugar. Eu lembro do Chaves, usava muito isso, Seu Madruga. Nossa, essa mulher aqui é tão bonita quanto a Luísa Brunet, né? E obviamente não era ela que era citada lá. Como é que funciona isso aí? Então, na verdade, o nome disso é versão brasileira, né? Porque a gente tem que ter uma identidade, porque a dublagem, ela vem pronta, você só coloca a tua emoção, se aproxima a sua voz, não é imitação. E dá uma identidade nacional com as nossas piadas, com o nosso jeito de falar, com a nossa naturalidade, porque senão fica feio. É horrível aqueles programas que tem o riso por trás, para dizer que aquele momento é piada, porque é uma piada pra gente que não tem sentido. Então a gente faz uma adaptação do que é conhecido no Brasil, uma piada brasileira. Por isso que a gente chama-se versão brasileira, para dar essa identidade nacional. A dublagem é uma coisa fantástica, porque ela é inclusiva, ela inclui o deficiente visual, ela inclui o analfabeto, ela inclui muita gente, a preservação da língua brasileira, né? Porque é a língua portuguesa. Eu, por exemplo, eu odeio ir no cinema assistir legenda. Ou você presta atenção na legenda ou presta atenção no filme. Eu não consigo fazer duas coisas. Tô brincando. Mas aí, eu falo, como é que você escolhe isso? Analisando o tempo ali de fala, né? Como é que você escolhe? O filme, por exemplo, o filme, ele tem 1 minuto, ele tem 90 minutos, ele é dividido em anéis. Anéis, cada 20 segundos é um anel. Então, por exemplo, o filme geralmente tem 200 anéis, 300 anéis, dependendo da duração do filme. E é dividido por cada pedacinho de 20 segundos. Aí a gente vê quais os atores e personagens que entram ali. O ator é escolhido pelo timbre de voz parecido com o do original. Nem sempre dá certo, mas a maioria das vezes a gente aproxima o máximo que pode. Não é o diretor que escolhe, em alguns estúdios o diretor é que escolhe o elenco para dublar, em outros não.
Eu não gosto de ter essa incumbência, porque é muito chato. Eu tive uma experiência de tentar escalar e a gente fica desesperado, porque na hora você não lembra das pessoas que... Então eu já recebo tudo pronto, já vem de Miami a escalação, aí e o ator é escolhido pelo timbre de voz que se assemelha com o personagem, o máximo possível. E tem uma outra pergunta que você fez embutida aí que eu esqueci. Não, é assim, ó, como encaixar essas versões, né, de coisas relacionadas com o nosso idioma, com o tempo de fala, porque são diferentes, né, são línguas diferentes, né, como encaixar, escolher isso? Ter a percepção de colocar a palavra certa, uma piada certa que encaixe no lábio, que chama-se a bilabial, e que tem um sentido pra gente, né, porque também colocar uma piada tosca daí não vai funcionar mesmo. Você lembra de algum episódio assim que foi difícil? Pô, não sei como encaixar aqui, tá difícil, conversa com o que vocês acham disso? Tem um filme chamado A Criada, um filme chinês. Nossa, e eles falam bifes enormes, são textos enormes. E eu não sei, eu tinha que inventar a palavra porque faltava. Aí você tem que ir pela lógica do texto que está sendo traduzido. Falei, bom, já que tem que ter um trabalho muito árduo da direção, porque você tem que assistir o filme inteiro em casa, uma vez para você ver como é que, para entender a história, depois para ver onde é que marca, se tem fala trocada, você vai acompanhando o texto, se condiz a voz do personagem, e então é um trabalho bem caseiro. Daí, quando você entra no estúdio, você já está sabendo de tudo, para dar o feedback para o ator, do perfil do personagem, do filme. Então, é assim que funciona. Mas quem escolhe geralmente é uma equipe de direção da casa, que tem equipe de elenco, coordenador de elenco, ou então tem estúdio que é o próprio diretor que escala. Daí ele ganha para escalar, chama-se com esquema. Se fizer o esquema de mapa, de anel, de tudo. Daí, se, por exemplo, o ator entra no anel 5, anel 6, anel 10, anel 50. Então, o filme é cortado inteirinho em pedacinhos de 20 segundos. E cada cortinho desse chama-se um anel. Daí conta 1, 2, 3, 4, até quantos anéis for necessário. Nossa, mas é muito anel, hein? É, bastante anel. Dá uma joalheria. Imagina filmes como Titanic, com 4 horas de duração, 1000 anéis. Haja anel. Aí sim vai virar o Senhor dos Anéis. Haja origem. Nossa Senhora. Bruno, Thaís? Ai, muito legal. Nossa. Eu acho que a gente já está encerrando, né? Agora. Eu tô aprendendo. Eu não posso nem perguntar nada, só tô aprendendo e me divertindo. Depois dessa palestra aqui com a gente, né? Só queria falar de deixasse aí uma mensagem para a galera que está nos acompanhando, para quem deseja entrar para essa área, para quem gosta disso, para quem quer ser ator, para quem quer ser dublador. Essa é uma ceguinha interessante, dubladora. Tem curso para cego? Podia ser uma dubladora. Não tem nenhum cego dublador, seria uma forma legal de inclusão. Já me perguntaram como seria um cego dublando, porque o problema é a sincronia. Mas daí entra assim, o cego geralmente desenvolve a audição muito boa. E a dublagem é ritmo, se acompanhar o ritmo, você consegue dublar. Só que teria que alguém ajudar no texto, né, para decorar. O conselho que eu dou para quem quer ser dublador, primeiro tem que fazer um curso de teatro. Para ser dublador tem que ser ator. E tem que estudar bastante, estudar técnica vocal, estudar línguas. Quanto mais sotaque você fizer, melhor. Porque às vezes tem coisa com sotaque que você tem que fazer e tem ator que tem dificuldade. Não é necessariamente obrigado, mas quanto mais preparo você tiver, melhor. Mas o curso de teatro é muito importante. É obrigatório ter o DRT? É obrigatório. Nenhum estúdio abre teste para você, o estágio, se não tiver o curso de teatro que deu do DRT. E agora eles estão exigindo um curso de dublagem, porque o ator já tem que ir pronto para o estúdio. Porque dublagem é uma coisa comercial, é tudo muito rápido. Então o ator tem que estar pronto para chegar lá e realizar e ir embora e pronto. Sim. O jornalista ele não pode, né? Na minha palestra eu falo demais, né? Eu não deixei vocês falar, né? Que horror. Não, mas isso é bacana. Eu vou falar, o jornalista ele não pode, né? Mesmo ele sendo jornalista, ele não pode exercer nenhuma dessas funções. Né? Não, nenhuma.
O jornalista, acho que só de tradução talvez pudesse fazer, porque tradutor não é sim. necessário. Mas para ser ator ou diretor de dublagem, tem que ter o DRT de ator e o DRT de diretor de dublagem. Perfeito. Aí, ó, Thaís. Os próximos passos aqui, sabe o dia eu falar, te dirige você, hein? Pois é. Será um grande prazer. Obrigada. A voz bonita você tem, dá para fazer sim. Olha lá. Aí, tá vendo? Dá pra fazer bastante personagem infantil, né? Não, mas não existe voz feia em dublagem, existe voz mal usada. A minha voz não é uma coisa horrorosa, normal. Mas Por falar de dublagem infantil, normalmente aquelas vozinhas que a gente ouve é adulto que tá fazendo, né? É adulta. Sempre ou tem criança que faz dublagem? Não tem, né? Não, tem bastante criança que faz dublagem. Teve uma época que o juiz legal. Agora voltou, agora tá cheio de criança nos estúdios. E são bons. Então nem sempre é adulto imitando a criança, então. Às vezes é criança mesmo. Não. Ah, tá. Nos anos 90, quando eu comecei, a maioria era adulto. Eu dublava muita criança. A gente percebe, lá na né? aula. Dá pra perceber quando é adulto. Tá forçando a voz. Não dá muito, eu acho. Dá sim, dá. Eu ia... Prestar atenção, dá. Tem muitas crianças bem legais que dublam. Fui dublar um tempo atrás, no estúdio, tava cheio de garotinho fazendo... Era muita criança, e eu era o único adulto fazendo criança. E eles aí, tiozão, vamos lá, tá demorando. Eu comecei a ter vergonha dos garotos. Bacana, bem interessante. A gente tava conversando, tem uma cantora lá no Santa Cega, que ela é dubladora também. E aí a gente começou a brincar de Frozen, né? E aí começou, você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. E aí a gente começou a brincar e a Vivi era a Elsa e eu era a Ana. Ficou bem engraçado. Olha que voz bonita cantada, hein? Se canta? Não, bem pouco. Mas é bonita a sua voz. Ela é afinada. É afinada. E ó, é um profissional que tá falando isso, então. O cara que escuta a voz o dia inteiro. Sabe diferenciar, hein? Ó, belo. Belo elogio. Agora vai passar um pra mim depois de 10 mil reais. Por eu falar disso. Não conta. Era segredo. Fala, antes da gente encerrar, vocês estavam comentando várias coisas aí, e eu fiquei com uma coisa assim, fiquei pensando, a gente vê, mais recentemente isso, grandes atores, né, muito conhecidos e tal, também indo para dublagem, mas muitas vezes caindo lá meio que de paraquedas, sem ter talvez curso, sem ser dubladores conhecidos, mas só porque eles são atores muito conhecidos. O que você pensa sobre isso? É uma tendência? Não é uma tendência, é o Star Talent, né? Que são as grandes estrelas. Eu acho meio que um desrespeito. Todo mundo tem direito a fazer o que quiser, lugar ao sol não é proibido, até porque tem DRT. Mas tem gente que vai dublar e não serve para coisa. Só que ele ganha 30 mil reais, enquanto eu ganho 200 reais a hora. A diferença é nessa. E é uma coisa... É uma coisa comercial, meio injusta, né? Uhum. Então, e na verdade é o quê? Se aproveitando daquela voz que é muito conhecida, por ser um atriz muito conhecido, para ver se vende o filme. Para ver se vende, mas nem sempre, às vezes não vende, porque os fãs de dublagem vão descer a lenha, né? Pois eu já vi isso acontecer. Aconteceu muito. Mas é a mesma coisa que um médico que não sabe operar e fazer uma cirurgia. Então, pois é. Por aí, né? Verdade. Muita coisa. Fala, eu quero agradecer muito. Que papo gostoso. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Dá para ficar mais umas 4 horas aqui. Fácil. Leve, mas falar foi... Já eu falei, que vergonha. Imagina. Quanto mais, melhor. Mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Cegaiada. Foi muito bacana. Acho que o pessoal aprendeu muito um pouco mais sobre bastidor da dublagem,
pouco mais sobre a sua carreira, né? Eu sei que você tem uns personagens engraçados lá. Solta um aí. Qual? Um personagem engraçado para se despedir. Você comentou numa outra entrevista que a gente fez, lá daqueles personagens, eu não lembro se era uma velhinha, se era um padre. Quem que é um bem conhecido? Ah, no teatro, né? Isso, no teatro, é. É o Padre Alemão. Dá uma balinha aí. Ai, será? Então o Padre Alemão assim, minhas irmãos, quem criou a mundo foi Deus. Ontem podia santo, podia de alegria, podia de satisfação. Assim, era isso? Vai ser o segundo as intenções. Fantástico. Nossos seguidores já estavam abençoados. Era isso que eu queria, até que eu fiz mico aí. O Padre Alemão é ele? Não fez nada, tá valendo tudo. Não, eu sou o tio Patinhas. Esse sou eu. Esse é eu mesmo. Você é mesmo? Então, Bruno? Isso aí, minha gente. Muito obrigado aí pela participação aqui no podcast Cegaiada. Muito obrigado, Palate. Você enriqueceu o nosso podcast aqui. E alegrou, com certeza. O padre, alegrou então, muito. O padre foi sensacional. E para quem quer contar a tua história, não se esqueça aí, conta a tua história aqui no podcast Cegaiada. Deixa aí o seu comentário aqui embaixo com o seu contato, falando um pouquinho de você, que todos nós temos uma história para contar, né, gente? Então é isso, fiquem com Deus, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para não perder as notificações, deixem seu comentário, o que vocês acharam do Palate. E obrigado, até gente. semana que vem, né, minha gente? E ative o sininho para não perder as notificações. É isso aí, Palate. Maravilhoso. Muito obrigado, Obrigada, foi viu? fantástico ter você aqui. Obrigado a você que acompanhou o nosso Cegaiada até o final, deu muitas risadas, aprendeu muito aí sobre dublagem. E até a próxima. Tchau, valeu, Thaís. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, gente! Ative o Obrigada. sininho! Thaís, manda beijo pra quem? Tchau, seguimores. Beijo. Tchau! Eu não sei, aí eu fecho o olho Certo. e fico conturbado, Por quê? escuro. Podcast Cegaiada.